Eu queria falar uma coisa para vocês, o seguinte, a comunicação nesse país, infelizmente, está na mão de 7 famílias, que elas produzem a informação nesse país, né? Quem são elas? Marinho, Abravanel, Cívita, da Folha de São Paulo, do Estadão, também tem a família Estadão, Frias, tem a Igreja Universal, né? E tem também a família Saad da Bandeirantes. Eles falam que são meio de comunicação, mas na realidade não são. São meio de difusão de valores da classe dominante. Quando os trabalhadores sem terra entram numa área e diz nós estamos ocupando essa terra para mostrar que nesse país precisa de plantação, precisa de produção, eles costumam dizer que a terra foi invadida, né? A terra estava lá, ociosa, ninguém plantava, mas a Rede Globo, os grandes meios de comunicação que são ligados também aos ruralistas, falam que os sem terra invadiram uma terra. O termo invasão, ele é muito violento, né? A linguagem tem esse lado ruim. Agora, quando o George Bush, né, invadiu o Iraque, a Globo falou que foi uma ocupação. Todos nós vimos milhares de pessoas sendo massacradas no Iraque, né? E todos nós ficamos passivos, né, em relação a isso. Por quê? Porque a linguagem, né, que se utiliza no meio de comunicação está comprometida com a ordem social das elites, né? Então, quando a gente vê uma informação chegando nos grandes meios de comunicação, desconfie. Nós sentimos na pele isso quando falam que a gente derruba avião. Nós sentimos na pele quando tentam nos associar até ao narcotráfico. Mas na realidade o que a gente faz aqui, abrir rádios, microfones da comunidade, para que a comunidade tenha o poder da comunicação. Hoje a gente pode dizer que esse microfone, ele tem um poder imenso, né? E o que eles não querem é isso, que nós tenhamos o poder da comunicação. E é por isso que eu gostaria que os companheiros entendessem, né? E desconfiassem o que a grande mídia faz com a gente, né? O que a grande mídia faz com a gente é uma coisa horrível. Nós temos no Brasil hoje instalada 20 mil rádios comunitárias, né? Com outorga 3.800 rádios. Ou seja, nós já somos maioria na comunicação nesse país. Mas infelizmente o tratamento que dão às rádios comunitárias é o mesmo tratamento violento que se dá aos militantes do Movimento Sem Terra que buscam uma reforma agrária justa nesse país. Então eu gostaria que quando alguém, vocês ou os ouvintes, virem uma propaganda dizendo que rádio comunitária derruba avião, ligue para a rádio e desminta, né? E é importante lembrar também que aquela rádio, né, que está na mão desses poderosos, não são deles. É uma concessão pública dada pelo governo que tem como função ser um instrumento de educação e valorização da cultura do nosso povo. Essas rádios comerciais, inclusive as TVs também, elas têm a função de fazer com que o nosso povo evolua tanto na sua cultura quanto na sua educação, né? E é inadmissível, por exemplo, a gente ver esses meios de comunicação que são concessões públicas serem usados para fim privado, né? Para o lucro. E aí vamos buscar um pouco, tem algum professor de história aqui? Tem ou não? Pois é, quando fala com a gente é rádio pirata. O que eram os piratas? O que eram os piratas na época, né? Das invasões holandesas e portuguesas? Eram aqueles corsários que roubavam o ouro nosso, que também estava sendo roubado pela coroa portuguesa. E aí pirata é quem está atrás do ouro. Não cabe às rádios comunitárias esse adjetivo, né? O ouro já está na mão do bandido, né? Infelizmente. Nós não somos piratas, piratas são eles. Piratas são eles que estão atrás do ouro. Então eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Eu acho que a ideia da gente estar vindo aqui também é quebrar esse preconceito que a grande mídia colocou para a sociedade, para impedir que a sociedade tivesse esses meios de comunicação. Ô Jerry, quantas rádios comunitárias têm pedido e quanto tempo faz que eles têm, que demora para receber a concessão? Pois é, essa é uma luta árdua, viu, companheirado? Não é assim que a gente vai conseguir uma rádio, não. Porque, infelizmente, hoje, o Ministério das Comunicações tem apenas 16 funcionários para analisar 20 mil processos de rádio. Infelizmente, né, se as rádios são piratas, quem deveria ser preso era o ministro das Comunicações. Não. Porque é ele que... Não, ele é funcionário da Globo. Porque, infelizmente, assim, ele nada tem feito, né, para que essas rádios comunitárias sejam autorizadas, né, porque ele tem esvaziado o Ministério das Comunicações e impedido que as comunidades tenham direito à voz. E aí, o que acontece? Essas rádios, elas entram no ar por uma necessidade da comunidade. Pode não ter, encaminhou o documento, e infelizmente tem rádios que duram até 10 anos para ter sua concessão.
É uma loucura isso, você esperar 10 anos para ter uma concessão de rádio. E aí tá certo a comunidade de colocar a rádio no ar mesmo sem outorga. Mas é o que acontece, a polícia vai lá e fecha, né? E a gente abre, eles fecham. A gente abre e fecha. Eles fecham, a gente abre. E esse é o desafio que vocês vão ter aqui, né? Mas assim, a comunidade sabe a necessidade de uma rádio comunitária. Se ela sabe esperar o momento, é isso que vocês vão ter que avaliar. Mas o importante é o seguinte, que vocês não abram mão desse direito. A rádio comunitária é um direito de vocês. E não é nenhum político, né? Porque infelizmente também muita rádio comunitária está na mão de político. A gente não vai admitir em momento algum que vocês tenham a liberdade de expressão de vocês negada, né? Então a gente vai brigar junto com vocês até o fim para que essa rádio comunitária agora, que já é um projeto de vocês, seja outorgada rapidamente. Só para complementar, na verdade, a fala, né, do colega, que inclusive a liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição Federal, que é a norma máxima do país, né? Aproveitando aí as aulas de direito, o pessoal conhece bem, né? Pois é. Muito bem. É isso mesmo. Artigo 5º da Constituição, inciso 19. Né? É assegurada a liberdade de expressão nesse país, independente de censura ou licença. Agora, as grandes emissoras de rádio e TV, elas usam muito esse argumento de liberdade de expressão. Mas para quê? Para vender bebida alcoólica, para vender cigarro, para pregar valores homofóbicos contra o homossexualismo, o machismo, com relação também à discriminação racial, né? Eles usam a liberdade de expressão para valores que não condizem com a realidade do nosso povo. Liberdade de empresa, né? É liberdade de empresa, não é liberdade de imprensa. Liberdade então, assim, de grandes e poucas empresas. E é por isso que nós somos discriminados, né? Ontem mesmo, os agentes da Anatel lá em Campinas tentaram forjar uma prisão, né, de alguns companheiros, né, que estão na nossa organização. Inclusive eu, né? Mas assim, o que a gente tem colocado é o seguinte: pode prender a Anatel, Polícia Federal e Anatel. Pode prender, pode me bater, mas eu não mudo de opinião. Liberdade de expressão já. A escola tem que estar a serviço do desenvolvimento da comunidade. E nós, a nossa organização, que é Abraço, que a gente falou muito pouco, que é a Associação Brasileira de Rádio Comunitária, a gente agradece. É uma das primeiras vezes que a gente vê uma escola realmente com a participação da comunidade. E mais do que isso, abrindo um grande debate na comunidade para que a comunidade continue se desenvolvendo a cada vez mais. Então a gente agradece. Isso é bom. Paulo Freire dizia que o educando e o educador sempre andam juntos, né? Andam juntos, paralelos juntos, mas na mesma direção. Não é, gente? Isso é verdade. O que a senhora está achando dessa ideia da rádio? Olha, gente, eu nunca falei numa rádio, sinceramente. Eu não sabia nem como que era. Então aproveita. Mas eu fico feliz de vocês terem escolhido a nossa escola, tá? Os nossos alunos, eles vieram aqui representados, né, pelas classes do bairro que nós atendemos, que é o Trianon, o Freitas Júnior, o Jardim Mafalda, Jardim Roberto. Então, são pessoas que vêm de longe para trazer a cultura para nosso São Paulo, né? Para nossa grande São Paulo, que é Taboão da Serra. Então é por isso que nós estamos aqui. E eu cedi o espaço por curiosidade, porque eu achei assim que era um pedido que vocês faziam diferente, tá? Então eu queria propor aos nossos alunos essa diferença, porque sinceramente eu nunca tinha ouvido falar e não sabia que tinham pessoas tão competentes como o Marcos para fazer isso aqui funcionar. Achei até que nem ia funcionar. Pois é, mas sabe o que acontece, diretor? É o seguinte: o nosso povo brasileiro, ele acumula conhecimento, né? A cada dia o nosso povo vai avançando cada vez mais, né? O pessoal fala assim, TV digital, né? Coisa de japonês, é nada. Tem muita coisa que foi feita pela gente. Olha aí, não, mas chegou. Acabou de entrar uma japonesa. Aê! Mas como a companheira é nipo-brasileira, eu queria dizer o seguinte: quem desenvolveu o modelo de TV digital brasileiro chama-se Takashi Tomy, que é um nipo brasileiro igual a companheira, que abriu mão, né, de fazer um debate que colocava a gente como numa situação de dependência econômica, e falou, não, o Brasil tem identidade, tem tecnologia, e foi um nipo brasileiro que fez isso. Então seja bem-vinda, viu, companheira?
Acho que todo mundo gostou, né, dessa experiência. A diretora Márcia está agradecendo por a gente terminar, que ela está cansadíssima, coitada. Então, queria começar o agradecimento por você, doutora Márcia, diretora Márcia, que nos permitiu entrar aqui na escola e fazer essa experiência e fazer o início desse projeto. Uma falinha